E aí, de repente, surge um projeto chamado The Medical Center. Como que surgiu essa ideia? Outra pergunta dentro dessa ainda. Por que na área da saúde, fazer uma coisa na área da saúde que não tem nada a ver com o que você estudou? Perfeito, perfeito. Nós entendemos de seguros, nós somos especialistas em seguros há 40 anos, como eu te falei. E nós tínhamos um terreno bacana, um terreno grande ali na Benjamin Constant. E o Vanderlei, meu pai, sempre teve uma ideia de empreender e fazer alguma coisa, né? Então a gente sempre queria estar edificando, construindo. A primeira ideia, claro, né? Vamos fazer um prédio residencial, depois vamos para um prédio comercial. E a coisa tomou um rumo e nós montamos um projeto chamado Day Saúde, que era uma torre com consultórios e clínicas. Tá? Então, assim, um prédio com 10, 15 andares com consultórios e clínicas. Nós tínhamos vendido aí praticamente 40% na planta e resolvemos fazer uma pesquisa de mercado para entender para onde que o mercado ia. E essa pesquisa mostrou para a gente que não bastava ser um prédio com consultórios e clínicas. Eu precisava ter algo a mais. Tá? Seria ter mais do mesmo. Nós demos um passo atrás, jogamos fora aquele projeto do Day Saúde, contratamos consultores de Caxias do Sul, de Porto Alegre, de São Paulo e Curitiba e saiu um novo projeto chamado Day Medical Center. Aí sim, um projeto, um complexo da saúde muito maior do que simplesmente um prédio com consultórios e clínicas. E de repente, peraí, você já estava com um projeto numa planta, perfeito, com uma venda, e de repente não mudou. Não, peraí, isso aqui não serve, vamos começar de novo. Não é que não servia, né? O mercado precisava de algo a mais. Porque senão você estaria fazendo uma coisa que todo mundo faz. Em Foz do Iguaçu nós temos vários prédios bacanas, vários prédios legais, focados na área comercial, que tem médicos, dentistas, mas tem outras especialidades juntos. Tem advogados, tem contadores, tem corretores. A pesquisa mostrou que nós tínhamos que ter um organismo, um ecossistema único focado na saúde. Então, hoje no Day Medical Center, né, que é uma realidade, nós temos lá o quê? Somente profissionais da saúde. Você nunca vai encontrar um advogado, um corretor. Esse advogado, corretor, ele pode até comprar uma unidade como investimento, mas ele vai só poder alugar para alguém da área da saúde. Então, assim, é um organismo vivo que fica pulsando e respirando o tempo todo saúde. É um hospital-dia, né? Perfeito. Mas foi doído, tá? Imagina. Esse passo atrás... Porque não é só uma reunião, né? O empreendedor no Brasil, assim, muitas vezes a gente dá um passo atrás, analisa o mercado. Nós começamos o projeto com a Selic, que é a taxa de juros do Brasil, a 2%. E hoje a taxa Selic está em níveis absurdos de 14,75%. Então, ou seja, falta liquidez no mercado. E mesmo assim, a gente não desiste nunca, né? O empreendedor, o primeiro obstáculo, vai para o próximo obstáculo, né? Então, assim, foi uma ideia muito legal a gente ter parado o projeto e construído o Day Medical Center, que hoje é uma realidade em Foz. Porque geralmente, na verdade, assim, não é só... A gente falando é muito fácil, a gente consegue imaginar, né? Pera aí. Mas é repensar toda uma nova estrutura de um projeto que já começou a andar. Você falou que tinha 40% já 40% vendido na planta. Na planta. Né? Para essas pessoas, beleza, melhorou. Né? Mas, de repente, da planta para o papel, um local que é um shopping da saúde. É um shopping da saúde. Hoje o Day Medical Center tem quase 30 mil metros de área construída. Então ela é uma das grandes obras estruturantes da cidade de Foz. Eu tenho 115 consultórios, eu tenho um centro cirúrgico, centro de imagens, laboratório, tenho uma agência bancária, eu tenho um rooftop maravilhoso, que é uma região alta da cidade, eu tenho um auditório, eu tenho salas de reunião, área gourmet, restaurante, academia. Ou seja, eu consigo fazer com que tanto o médico quanto o paciente tenham uma experiência diferenciada que não existia antes em Foz. A gente estava acostumado a ver um projeto desse em São Paulo, no exterior, em outros lugares, em outras capitais, mas nunca no interior. Então foi uma inovação que veio de acordo com a nossa pesquisa, né? Foz precisava de algo diferente. Eu sempre falo assim que, para muitos, enxergam Foz como o final do mundo. E é um olhar porque o começo do mundo é aqui, né? Praticamente. Sem dúvida nenhuma. A gente não, em hora nenhuma, a gente fala final de linha.
né? O que você muito ouve por aí, Foz é final de linha. Não, Foz é começo, né? A gente tem 3 aeroportos, temos aí 3 países, né? Uma pujança de gente circulando, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas circulando na grande Foz do Iguaçu. Então a gente entende sempre como a Foz tem que mudar e tem que passar a ser protagonista. Nós sempre estávamos lá, o primo pobre, né? Precisava de alguma coisa legal, tinha que ir para Cascavel, para Curitiba ou para grandes centros. E a gente está invertendo essa rota e trazendo inovação e trazendo tecnologia para cá. Fala-se muito como o Day Medical um hub da saúde. Por quê? O hub da saúde, né? O turismo da saúde, né? Isso aí nós temos alguns cases no mundo inteiro, né? O mais famoso deles é o da Turquia, que fala muito sobre o implante capilar, onde as pessoas vão para lá, levam as suas famílias e voltam com cabelo, né? E Foz, por que não Foz, né? O turismo da saúde em Foz. Nós temos 1 milhão, 2 milhões de visitantes por ano. Nós temos aí cataratas, temos vários atrativos em Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina. Então, assim, qual que é a ideia do turismo da saúde? É fazer com que esse paciente venha para Foz do Iguaçu, faça o seu procedimento, seja ele cirúrgico, ambulatorial, e ao mesmo tempo traga a família. Enquanto ele fica se recuperando no hotel, a família vai para o Paraguai, faz as compras, passeia nas cataratas, vai no Marco das Três Fronteiras, faz esse turismo e ele volta para sua cidade tranquilo, com uma estrutura cirúrgica bem feita, até porque nós temos excelentes profissionais em Foz. E assim, temos a facilidade de chegar e sair, né? 3 aeroportos internacionais, Paraguai, Argentina e Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. E essa facilidade de trazer. Hoje isso já é uma realidade. No próprio DEI a gente tem alguns profissionais onde pacientes de todo o Brasil e até do exterior estão vindo para Foz para fazer procedimentos. E isso é uma realidade já. O que diferencia o DEI? O DEI, eu posso falar que ele é um conjunto de clínica ou um hospital? O DEI é muito maior do que tudo isso que você falou. O DEI é um ecossistema da saúde. Tá? Nós temos um Day Medical Center, né? É um hospital dia, onde nós temos 115 unidades para clínicas e consultórios, tenho 30 unidades para grandes clínicas e eu ainda tenho vários equipamentos que ajudam na estrutura do dia a dia do médico. Nós temos um auditório, eu tenho academia, salas de reunião, restaurante, eu tenho banco, eu tenho laboratório, eu tenho centro de imagem e tenho um centro cirúrgico. Então, o que acontece? Nós temos todo o foco do DEI é na jornada do paciente e na jornada do médico. Então, o médico tem aquela facilidade de chegar de manhã, estaciona com privacidade, faz a sua cirurgia, 2, 3, 4 cirurgias, sobe para o rooftop, faz a sua academia, toma um banho, vai na área gourmet, come uma tapioca, faz o seu lanche, desce para o consultório, atende consultas o dia inteiro, no final do dia ele vai no centro cirúrgico, passa a visita para o paciente e dá alta. Vai mudar muita realidade, né? Quanto que isso vale? A gente consegue economizar, isso eu estou te falando, são números estatísticos, né? Pegando, a gente consegue devolver tanto para o médico como para o paciente, aproximadamente 2 horas e meia em tempo. Hoje, o maior ativo nosso, né, o maior ativo do ser humano é tempo. É um recurso que ele vai embora e não volta mais. Então, você imagina eu estar devolvendo isso para o médico, né? E para o paciente também, né? O paciente vem até o DEI, faz a sua consulta, faz o seu procedimento, ele pode ficar internado de um dia para o outro, é um hospital dia, e depois ele, se precisar, ele vai no laboratório, ele vai no banco, ele vai na farmácia, pega o carro com conforto e vai embora. Então você evita todo aquele transtorno de ficar se locomovendo de um lado para o outro para a cidade. Então, Pro médico é uma vantagem enorme, né? O cara tá no consultório, tem que ir lá no hospital, passar visita, pega esse trânsito. Depois ele tem que ir pra academia, pega esse trânsito. Ele ganha em tempo isso. Eu tenho um médico que faz academia comigo no DEI e ele faz uma série de posts, né? Ele fala assim, tô na academia, agora eu vou pegar o carro e vou pro meu consultório. Aí ele pega o elevador, aperta o 8º andar e chega no consultório dele em menos de 30 segundos. Quanto que vale isso? Quanto que vale isso em comodidade, em tranquilidade, em clareza para ele estar atendendo o paciente com qualidade? Então isso é muito legal, né? Um ganho, né? Um ganho. Quantos andares tem o DEI? O DEI hoje ele tem 13 pavimentos, tá? Então são 2 subsolos
subsolos exclusivos para pacientes, estacionamentos, são quase 200 vagas. Depois eu tenho o térreo e mais 10 andares para cima. A gente aprendeu, né, com os engenheiros, né? Agora são 13 pavimentos e não 10 andares. Olha, é isso aí. Bom, que bom. Legal. E quando a gente fala do DEI como um propósito, qual é o principal propósito que o DEI oferece para a Foz? O principal propósito é assim, comodidade, a conveniência, trazer uma estrutura diferenciada e inovação, né? Tudo que eu te convido, você e teus ouvintes a visitarem o DEI para entender lá nada é feito por acaso. Tudo de acordo com as normas da RDC, que são as normas que regulamentam a atividade da saúde. Então tudo é feito para o bem-estar do médico e tudo é feito para o bem-estar do paciente. Quando eu falo médico, Norato, não é só médico, tá? É médico e todo e qualquer profissional da saúde. Então, hoje no DEI, eu posso ter médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogos, estéticas, enfim, tudo que for ligado à área da saúde. E o grande propósito é realmente trazer algo diferente. No começo da nossa conversa, eu falei assim, a gente deu um passo atrás, paramos para poder fazer um negócio muito maior que onde nasceu o DEI Medical Center. Se nós estivéssemos fazendo aquele projeto antigo, nós seríamos mais do mesmo. Seria mais um prédio comercial, mais um prédio de consultórios. Teria sucesso, teria vendido e estaria tudo certo. A gente entendeu que o mercado comportava algo diferente. Todo mundo adora, né, inovação, todo mundo adora ser bem atendido e ter essa experiência realmente de trazer algo diferenciado para a Foz. E assim, para o senhor, olhando hoje a situação das UTIs de Foz do Iguaçu, no modo geral, como que o senhor se sente, sabendo que o senhor ajudou muito desse processo de construção? Acho que cada um de nós tem um papel, e assim, eu construí um pouco, veio o outro construir um pouco, veio o outro construir um pouco, é uma construção feita a várias mãos, né? Então, digamos que eu abri a porta, fiz o primeiro passo e outros vieram na sequência e agregaram cada vez mais valor ao trabalho, né? Então, hoje a UTI é fruto de, vamos botar assim, umas 60 mãos, né? Tem toda a equipe de enfermagem que faz um trabalho esplêndido, tem toda a equipe de especialistas. Hoje temos vários neonatologistas, eu fui o primeiro, e depois vieram muitos outros, né, que fazem um trabalho de tirar o chapéu. Então, hoje a UTI tem, já há muitos anos, tem vida própria. E a pergunta que não quer calar, por que medicina e pediatria, depois especialização em alergias? Boa pergunta. A história eu era estudante idealista e eu fazia parte de um grupo de estudo de medicina de família. A gente acreditava que medicina de família era o futuro do Brasil. A gente estava certo. Só que só tinha um serviço de formação no Brasil, que era a Conceição. Na época que eu fui para os Estados Unidos visitar 3 serviços de especialização em medicina de família, foi muito bem recebido. Fui na costa da Virgínia, no Albuquerque e depois em Seattle, Washington. Foi muito bem recebido, achei fantástico. Eu falei, Deus do céu, é isso que eu quero ser médico de família. Aí eu pensei, cara, isso na década de 80, falei, vou me formar baita médico de família, com, assim, fera em clínica médica, fera em pediatria. Lá, o médico, quando ele se forma, ele faz título de especialista nas 4 áreas. E ele bate igual. Ele é tão bom quanto cirurgião, tão bom quanto médico de família, ou clínico geral. Ele é tão bom quanto pediatra, tão bom quanto o gineco. É incrível, eles têm essa exigência. Vou chegar no Brasil, quem que vai constar comigo? Ninguém. Porque o brasileiro, já na época, se tem problema no fígado, eu vou no médico do fígado. Se eu tenho problema no coração, eu vou no médico do coração. Se eu tenho problema no olho, eu vou no médico do olho. Não tem a cultura do médico de família. Antigamente era só um médico, né? Ele atendia tudo. Tinha também mais para trás, né? E aí pediatria foi a medicina de família, foi a medicina geral, numa faixa etária. Né? Então eu sou especialista no coração, no pulmão, isso que eu queria. Na parte neurológica, eu consigo abordar tudo. A neonatologia foi demanda, não existia. Então vamos estudar para fazer, criar e tal. E era uma medicina geral, uma faixa um pouquinho menor, com características próprias, né? E alergia e imunologia ninguém fazia. Tinha uma colega, aliás, tinha uma colega nossa que fazia, mas tinha muita demanda, né? A Marli Bernardes fazia, ela foi pioneira nessa área, mas tinha muita demanda. E aí falei, vamos estudar isso aí.
vamos aprender. Né? Então, como é que você faz prótese pulmonar, como é que você faz videoscopia em criança, como é que você faz teste cutâneo, como é que você faz teste de contato. Né? Então, vamos estudar. Então, acompanhei um serviço durante um ano, fui para os Estados Unidos, fiz estágio lá, estudei com professores fantásticos. Né? O Robert Good fez o primeiro transplante medular ósseo do mundo em criança. Tá? O meu professor, e assim, você vê o cara trabalhar, é algo que te marca para a vida. Né? E aí voltei, montei o serviço de alergia e imunologia no hospital. Hoje eu tenho uma colega, tinha duas colegas que hoje acompanham o serviço lá. E é bacana, porque hoje, dando a volta, eu virei médico de família, como você comentou. Antes da gente conversar, então, né? assim, eu trato a mãe, eu trato o pai, eu trato o filho, eles crescem, eu trato o neto, eu trato eles mais velhos. E assim, eu virei o médico de família que eu sempre quis ser, digamos, de uma certa forma. Antes né? da gente conversar, nós estávamos falando, né? Por que não só o médico de cuidar de idoso, vai cuidar do geriatra? Aí é a pergunta. Qual que é o principal desafio em lidar com crianças alérgicas, aí com adulto alérgico e muitas vezes com os pais dessas crianças? Assim, eu me sinto privilegiado porque eu respiro 3 mundos. Então, eu respiro neonatologia, que é o nascimento do bebê, que é um privilégio fantástico participar do nascimento de uma criança. É fantástico. E eu estou ali para o que der e vier. Nasceu em óbito, tranquilo. Tem uma reanimação, um protocolo rápido que você faz, que você entuba, você massageia, e você traz vida para essa criança. A criança nasceu bem, você celebra com a família. Né? Pediatria é fantástico. A criança não mente. E quando a mãe mente, a gente sabe que está mentindo. Ou ela esquece, ou ela não lembra. Você cutuca, você fuça, você traz a informação. Mas a criança não mente, ela é transparente. Ela te diz se está sofrendo, ela te diz que ela está morrendo muitas vezes. Então você tem como agir rápido e reverter isso. E o adulto, coitado, ele vem sofrendo, às vezes, há 10 anos, juro por Deus, doutor, há 10 anos eu estou desse jeito. Você fecha o diagnóstico e muda a vida dele. Então, assim, o nosso papel é identificar problemas em diferentes faixas etárias, por diferentes problemas, e mudar a vida dessas pessoas. É muito gratificante. É um valor que não tem preço, né? Nós falamos sobre isso. Nosso papel. E você está há 16 anos na área da saúde, você sabe como é importante o teu papel, o nosso papel, em trazer mudança na vida da pessoa. E você faz isso também. E você é reconhecido todos por os isso dias, também. né? Você é reconhecido. Doutor, e assim, é claro que muitas dessas fases o senhor fez sozinho. E aí, agora, quando se trata do assunto criança, família, em problema respiratório ou problema alérgico, a pessoa chega para você e para fazer um diagnóstico. Só que consegue fazer um diagnóstico sozinho? Ou a pergunta é, qual é a importância da equipe multidisciplinar nesse processo? Assim, a gente... eu tenho comigo uma equipe que me ajuda muito. Eu tenho uma profissional, que é a enfermeira padrão, que executa com perfeição os procedimentos que são paralelos à minha área. Então, próxima função pulmonar, dosagem que é o feno, que é o óxido nítrico exalado, fração ósseo exalado, teste cutâneo, provocação. A gente tem que provocar para ver se tem alergia a drogas, provocação oral, alergia a alimentos. Então, a gente tem vários protocolos, aplicação de vacina de alergia, imunoterapia, aplicação de imunobiológicos, aplicação de imunoglobulina, tudo isso é feito na clínica. Né? Então, a enfermeira padrão, que é extremamente competente, que o nome dela é Lígia, é um anjo de pessoa. As crianças adoram ela, os adultos adoram ela. Tem uma secretária que na verdade, ela é técnica de enfermagem, então de propósito, ela tem um olho clínico, ela está vendo quem entrou, quem está bem, quem não está bem, ela sinaliza para mim já, ela apoia a minha enfermeira também. Então, essa equipe ali, eu consigo executar tudo o que eu quero dentro da área de alergia e imunologia. Então, eu me sinto seguro ali para fazer tudo o que eu preciso fazer.
Se sentindo seguro, a família que te procura também se sente. E temos um hospital que nos dá retaguarda. Né? Então, por exemplo, até o ano passado, eu tive 11 casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, uma doença estupidamente grave, pós-Covid, né? E que tem uma mortalidade de 25%. Então, de cada 4, um vai morrer. Né? E esses 11 pacientes meus, que eu acompanhava desde que nasceram, felizmente foi feito um diagnóstico extremamente rápido e intervenções rápidas. Né? Só que daí eu preciso da retaguarda de um bom hospital. Tem um hospital que tem que ter no estoque alta dose de imunoglobulina para fazer infusão rápida e imediata, já assim, hoje. Não é vamos comprar, vamos trazer. Então, ter um hospital de retaguarda é fantástico. Então, eu tenho isso. Então, no caso, meu hospital de retaguarda é o Hospital Costa Cavalcante ou o atual Itamed. Então, eu tenho exímios colegas que fazem exames de imagem, que eu posso discutir os casos, uma cirurgiã, que é a doutora Mônica, que é um anjo de pessoa, um anjo. Ela é uma deusa para meus pacientes. Assim. Ela põe a mão, meus pacientes entram na cirurgia, na mão dela e saem perfeitos. Tá? Então, assim, a equipe do hospital que eu me dedico é uma equipe espetacular, assim, que nunca me deixou na mão. Então, o hospital nunca me deixou na mão. A equipe nunca me deixou na mão. Então, todos os meus pacientes, todos foram sempre atendidos com perfeição. Claro que eu fico em cima, mas com perfeição. Isso é muito gratificante. Toda a minha família, esposa, filhos, todos foram internados, operados. Tudo que tive que fazer foi tudo aqui em Foz. Né? Então, assim, é com muita confiança que eu tenho nos meus colegas. Certifica que o serviço aqui oferece um bom produto. Eu a gente não precisa sair daqui para... a gente sempre debateu isso aqui no podcast, que muita gente... eu fui para São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro. E Foz tem tudo. Você está tentando uma coisa que aqui tem. Você tem bons médicos e maus médicos, bons serviços e maus serviços em todo lugar. Né? Mas São Paulo é referência em medicina, e sempre será. A melhor medicina está lá. Mas nós somos muito respeitados aqui. Que bom, que bom. E agora, doutor, eu vou dar um exemplo assim. Eu como pai, quais são os sinais que eu vou identificar no meu filho que ele está tendo um processo alérgico? Para a gente... depois a gente entrar, medicamento, ou alimento, ou... Alergia à coça. Então, assim, eu tenho rinite alérgica. Nariz coça? Não, então não é rinite alérgica. É qualquer outra rinite. Alergia à coça. Então, coça a pele, coça o nariz, coça o olho, né? E alergia chia. Ou alergia dá sintomas gastrointestinais crônicos, né? Então, E o curioso é que, assim, metade dos pacientes que chegam, doutor, estou com uma alergia, sei lá, 10 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Já é crônico. Metade não tem alergia. É outra coisa, uma doença imunológica, é uma doença não mediada por alergia. E o gostoso do desafio é, cara, isso não é alergia, não é, isso não é alergia, tchau. O que você tem de fato é isso. Fechar o diagnóstico. Fechar o diagnóstico, e assim, eu posso contar todo dia isso, né? Então, olha, na verdade que você tem exatamente isso, esse problema assim, o tratamento é esse, volta em 2 semanas. Você vai fazer teste de alergia? Não, porque isso não é alergia. Perfeito. Não é linha de montagem. Entra aqui, faz um monte de exame e deu tudo normal, não é alergia, tchau. Não é isso. A proposta é resolver problemas. Né? Então, eu acho divertido. Eu gosto. É isso. E assim, não foi da noite pro dia que o senhor conseguiu chegar nesse feeling. Eu gosto. O senhor não tem ideia, assim, mais ou menos, de quantos tu já resolveu, né? Porque se cuidou de criança. Mas é gratificante. Hoje já é pai. Às vezes eu estou numa churrascaria. E o churrasqueiro chega, doutor, o senhor salvou a vida do meu filho. Eu não vou lembrar, mas ele lembra. Às vezes caixa de supermercado, doutor Kennedy, não é? Você curou meu filho. É gratificante isso. E assim, Santa Casa, milhares de crianças a gente cuidou lá, né? E, enfim,
Mas isso vale para todo profissional de saúde, para você também. Quantas pessoas são graças a você? Com certeza. Que você botou a mão e mudou a vida daquela pessoa. Fazer a diferença naquele momento para aquela Isso vale pessoa. para todo mundo na área da saúde que tem o dom de cuidar, de curar, né? Você sabe. Eu sei. Eu acho que é isso que nos motiva também. Né? É gratificante isso. Vamos dar um salto agora, lá para 2019. Vamos. Em 2019, chegou, você sonhou, projetou a Menina dos Olhos. É. Fala para mim do projeto da ONG. Ó, vamos começar em 2018, que foi quando a gente se conheceu. Fechou. Em 2018, a minha mãe veio passear e ela tava com um nódulo no seio. E ela falou assim, ela decidiu ficar para eu cuidar dela. Porque ela estava em Rondônia, e na época ela não conseguia atendimento, né? E ela decidiu, e eu falei, mãe, vamos lá, né? E a gente entrou no SUS, entramos numa fila, que foi muito rápido, porque o caso dela era grave, e ela, né, teve que tirar a mama esquerda, a gente passou por um tratamento do câncer. O dia que deram notícia que ela realmente tinha câncer de mama, parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. Eu não tinha perna, assim, eu não conseguia ficar em pé. Eu lembro que a gente caminhou até o carro, eu sentei e eu não sentia minhas pernas. O baque foi tão grande da notícia. E aquele dia começou uma jornada com a minha mãezinha pequenininha, 1,50 m, né? Minha mãe é muito pequenininha e eu era sempre foi nossa rainha na nossa casa. E foi aqueles dias, eu acho que foram os dias mais difíceis da minha vida, foi o tratamento de câncer da minha mãe. E foi aí que a gente conheceu durante o tratamento da quimioterapia, né? Que você aplicava a quimio na minha mãe. O dia que minha mãe tocou o sino, você estava lá. Uhum. Mas esse período que a gente viveu de janeiro até novembro de 2018, ele me deixou mais humana. Ele me tratou, né? Ele me buscou, assim, aqueles calos, ele tirou aqueles calos que estavam no meu coração, que a polícia foi formando. E esses 9 meses, 10 meses de tratamento que eu recebi de Deus, eu comecei ali no meio do tratamento da minha mãe, eu comecei a pensar em campanhas de tratamento do câncer. Só que eu nem sabia que não é assim, né? Que calma, a gente tem que saber melhor. E quando eu pensei, falei, não, vou fazer uma campanha dentro do quartel para combater o câncer de mama. A gente tem que fazer. A minha mãe piorou nas quimioterapias. E eu mandei fazer xícara. E essa caricatura que a gente usa na ONG hoje foi criado para essa campanha. O nome era assim, Força Policial Feminina, todas contra o câncer de mama. Só que não deu certo, porque a minha mãe piorou naqueles dias. E eu desisti. Falei, desisti. Falei, eu vou cuidar da minha mãe. Só que em novembro, quando ela melhorou, eu comecei a falar, mãe, eu acho que eu vou fazer um projeto social para as crianças, eu gosto, né? E a minha mãe só, sim, ninguém botava fé. Ninguém falava assim, ela concordava. Vai dar certo. E eu falei com uma amiga minha, falei assim, olha, vamos fazer um projeto social assim, boina azul, né? Mirando uma questão da ONU, que na época a gente estava com muitas missões de paz, né? E meu amigo falou, nada a ver. Não gostei. Não gostei. Daí eu falei, fiquei chateado, falei, então tá bom. E ela era minha amigona, minha amiga até hoje, né? E naqueles dias eu dormi e eu sonhei. Deus me deu um sonho, um nome, eu vi um monte de menina, um coração na mão, e o nome Projeto Coração. E daí eu acordei e fui falar com as minhas outras amigas. Falei assim, olha, eu preciso do financiamento das camisetas e tal. E eu consegui, e a gente começou lá no dia 6 de abril de 2019, nós começamos com as meninas, com 25 meninas, lá no Barracão do Bubas, daí lá na Rua dos Compadres, dentro da comunidade. E a gente fazia o café, a gente fazia as aulas, a gente fazia tudo. Mas eu não tinha, assim, planos de ficar como é hoje, né? O meu plano era ajudar as meninas lá da comunidade. E hoje a gente, né, é reconhecido pela comunidade com algo que é o pilar de sustentação de muitas famílias. E foi ganhando corpo. Isso. Auxílio. Isso, a gente foi também profissionalizando a ONG. Todas as mulheres hoje voluntárias, são só mulheres, né? Então, todas as mulheres voluntárias, a gente tem uma escala todo final de semana, então a gente atende meninas de 12 a 16 anos.
aos sábados, das 8 ao meio-dia. Hoje, as nossas aulas são no Centro de Convivência Francisco Bubas, que é um lugar, né, que é realmente um lugar já propício para dar aula, que é bem melhor do que o barracão, que lá era muito difícil. Não tinha água, não tinha banheiro. Mas a gente está lá, então as mulheres são voluntárias, a gente não usa dinheiro público. A nossa ONG é sustentada por doadores, por padrinhos, por madrinhas, que acreditam no nosso trabalho. A gente serve o café da manhã todos os sábados e tem as matérias dentro da nossa grade curricular todos os sábados também. O nosso pilar é o combate à violência contra a mulher e o abuso infantil, então a gente desenvolveu a própria estratégia para isso. É a nossa estratégia para lidar com as adolescentes. E aí, já faz 6 anos Isso. que só vem crescendo esse projeto. Só vem crescendo. Mais de 10 mil? Mais de 10 mil entre as ações que a gente faz de entrega de cesta básica, de atendimento à comunidade. O Dia das Crianças que a gente faz já é o 5º ano que a gente faz. Esse ano vai ser o 5º ano que a gente faz para a comunidade, que é nós, da ONG, mais todos os amigos do Bruno Ismânia, que é um amigo meu também, que ele convida todo mundo para a gente fazer. O ano passado nós fizemos para 1.100 crianças, mas lógico, vai pai, vai mãe, a gente atende a família toda, né? Então, é uma festa bem grande que a gente faz e atende. A gente faz ações no bairro, na comunidade, ali no entorno, né? E com certeza já passou mais de 10 mil crianças pela gente para ser atendido. Que legal. A gente sempre fala assim que sempre quando a gente vai começar um projeto, tem aqueles que falam, vai dar certo, pensando, Não vai é. dar com a cara no muro, né? Uhum. E de repente, com insistência, as coisas vão acontecendo. Isso mesmo. Constância, né? A gente tem que ter constância nos nossos projetos e tem que ter fé, porque quando você faz um trabalho voluntário, que você não ganha nada e que você gasta combustível, você, né, deixa seu tempo lá, você está doando o tempo, é bem difícil. Porque as pessoas são movidas por coisas imediatas. E um projeto social, o trabalho voluntário, não é imediato. Você pode até se sentir, né? Eu fiz uma caridade, é bom, te fez bem, mas e o outro sábado? E o outro sábado? E o outro ano? E o outro mês? Então, a gente tem voluntárias que estão há anos com a gente, né? Desde o início. Mas a gente tem uma rotatividade também e abre inscrições todo ano. Agora, no 2º semestre, a gente vai abrir inscrições para as voluntárias de novo, para que elas possam ir lá conhecer, servir a comunidade também. E o projeto também faz a diferença para essas pessoas que são voluntárias, né? Também. Elas não estão só doando, elas estão recebendo alguma coisa. Com certeza. Recebendo amor das alunas, das Porque meninas. deve ter cada história. As histórias são difíceis, viu, Marcos? São Imagino. histórias assim, é só quem tá lá vivendo com a gente. Mas a gente nunca teve, no Projeto Coração, a gente nunca teve a ambição de ficarmos famosos. A vontade é ajudar a comunidade. A vontade é ajudar as meninas, que outras meninas que elas sejam multiplicadoras na comunidade, né? Que elas não tenham medo de falar, de denunciar e de ajudar outras meninas a denunciarem. Então, a gente nunca teve o objetivo de ser famoso. Aconteceu de todo mundo conhecer a gente por conta do trabalho, mas o objetivo sempre foi ajudar a comunidade. E esse é o pagamento, né? Quando as pessoas começam a reconhecer, além disso, você ganha até mais parcerias. Isso pessoas mesmo. que acreditam, pessoas que estão vendo que não é só um projeto que vai durar 15 dias ali. É isso mesmo, porque a comunidade ela já tem esse medo, né? Das pessoas vão lá, um dia entrega a cesta básica e nunca mais volta. Ou vai, entrega a cesta básica, promete coisas e nunca mais volta. A gente não, nós fazemos questão de estarmos lá. Porque, por mais que a gente tenha o nosso trabalho, eu tenho o meu, as outras voluntárias têm o trabalho, a semana é lotada de compromissos, mas a gente faz questão de estar lá. Eu estou lá quase todos os sábados, há 6 anos. Então, assim, são raros os sábados que eu não estou na aula. Mesmo quando não sou eu que vou dar aula, eu estou lá porque as meninas se sentem seguras, gostam quando eu estou lá, elas, né, gostam de mim, elas são muito amáveis, né? E eu faço questão de estar lá para elas verem, assim, e para as outras voluntárias verem também que a gente está lá junto, sabe? No dia da festa e no dia difícil de dar aula e no dia que a gente tem problema com as alunas. Então, tô lá sempre. Isso é muito bom. E de repente, você quase não tinha nada para fazer, veio o convite para assumir uma secretaria da mulher de Foz do Iguaçu. Que honra, né, Marcos?
quando eu lembro, assim, que eu era frentista, né? E Deus foi tão bom comigo, né? De fazer a política entrar na minha vida, que foi ali no final de 2019, 2020, quando eu fui convidada pelo governador para ser candidata a vereadora. E assim, Deus foi muito bom comigo, né? Eu entrei na política, assim, sem saber o que era política. Fui de inocente. Não foi fácil as campanhas de vereadora, depois de deputada, né? Mas eu amadureci. Parece assim que eu tomei whey, sabe? Que eu fiquei fortona. Que as campanhas me deixaram mais... não deixei de ser sonhadora, que eu sempre fui muito sonhadora, assim. Ai, né? Eu acredito muito nas pessoas. Mas agora eu sou sonhadora, mas com o pé no chão, com estratégia, né? Eu sou sonhadora, mas eu consigo fazer a leitura do que as atitudes de hoje pode acontecer um pouquinho mais para frente. Daí a gente se prepara para o impacto do resultado do que você está plantando hoje. Então, quando o general me ligou, eu estava no culto, eu congrego na Igreja Bola de Neve, eu estava no culto, e eu estava lá orando, vou dar esse testemunho agora aqui, eu estava lá orando. E era a hora do louvor e eu orando. Porque várias pessoas já estavam falando, a Sheila vai ser secretária da mulher. A Sheila falava, não, eu tô bem na Casa Civil, mas meu coração, né, ficava, ai meu Deus, será que eu vou receber esse convite? E eu tava lá orando, falando, Senhor, se for da tua vontade, então sopra o meu currículo na mesa do prefeito. Porque eu não vou fazer nenhuma movimentação política. Né? Eu digo assim, com o Estado, eu já tinha um cargo político, né? E eu sentei, assim, eu e meu marido, um do lado do outro. E quando eu sentei na cadeira, terminou o louvor, meu telefone tocou. Era o prefeito. E eu mostrei pro meu marido ficou assim. Daí eu só respondi ele, falei que eu tava no culto. Daí que eu ia sair, falei o horário, ele me ligou quando eu saí e ele me fez o convite. E eu me senti muito honrada. Foi um dia, assim, de alegria, porque é o que eu faço, né? Todo esse tempo de vida, de carreira, tá em volta disso, do direito das mulheres, da busca por isso. E lá atrás a gente sonhava já em poder fazer políticas públicas para as mulheres. O que motivou a especialização em terapia alimentar? Terapia alimentar nasceu de uma paciente específica, que ela é, porque eu ainda tendo ela, um desafio profissional para mim muito grande. Uma paciente lá do Centro de Nutrição, então lá a gente acompanha crianças que dependem do Sistema Único de Saúde. E eu comecei a atender, ela tinha 9 meses e me chamou muita atenção que ela recusava todo e qualquer tipo de comida na introdução alimentar. Ela não tinha estímulo de levar o objeto à boca, o alimento à boca. Isso é fisiológico de uma criança, ela tem que ter. E aí, estudando, aperfeiçoando, eu comecei a ver algumas características, encaminhei ela para neuropediatra e essa criança fechou o diagnóstico do autismo. Só que associado a isso, vem a questão da seletividade alimentar. Sobre nutrição infantil, prescrição, orientação, eu tinha muito domínio, mas aí eu cheguei naquele campo assim, tá... E agora? A criança não come porque ela não quer. Ela não consegue. Aí eu entendi que eu precisava abranger meus conhecimentos e fui para a parte da terapia alimentar. Então, é uma pós-graduação que a gente faz para se especializar como terapeuta alimentar, que nada mais é do que a parte prática da orientação nutricional. Então, a gente leva a criança para esse ambiente de aproximação com o alimento. Ensina isso. Ensina a comer. A diferença de nutricionista e terapeuta. Perfeito. A gente tem um acompanhamento nutricional, onde a Nutri de criança faz o quê? Avaliação antropométrica, verificar se o crescimento e o ganho de peso está adequado. Quando é um bebê, a gente ajusta a fórmula, ou então ajusta a questão da amamentação com a mãe, orienta a mãe que amamenta também. Eu falo que o trabalho da Marília é muito importante na questão da amamentação, então a gente complementa muito com a questão da orientação. Faz solicitação de exame, suplementação. Quando a mãe escolhe um cardápio, a gente preconiza essa prescrição de cardápio, só que do infantil, ele é mais qualitativo do que quantitativo. Então, isso seria a consulta nutricional. É a parte mais teórica, digamos assim. E a terapia, ela é feita por sessões, tem duração de 40 a 45 minutos, pode ser feita semanal ou quinzenal. Nesse momento, a mãe não entra, então hoje eu atendo a terapia alimentar em 2 clínicas, onde a gente tem um espaço voltado, que é uma cozinha. É uma mini cozinha para as crianças. Lá a gente leva a criança para
higienizar o alimento, preparar uma receita. Se a criança ela não tolera isso, porque às vezes é um nível muito grande, né? Vamos fazer uma receita. Às vezes ela não consegue tolerar tocar no ovo. A gente consegue usar o lúdico. Então, a gente brinca com o alimento. Aí, agora a gente vem num ponto delicado, que a gente cresceu ouvindo que não pode brincar. Brincar com comida. Né? Assim. Né? Que nossas avós, nossas mães falaram. E os estudos, eles trazem exatamente o contrário. Então, quando a gente pensa em seletividade alimentar, o lúdico é terapêutico. Então, quando a gente tira a criança... É um necessário, então. É necessário. Porque falar, explicar que tem que comer, a mãe colocar, a mãe pedir, causa um estresse na criança, né? Mas ela faz o que ela tem de informação e tá tudo bem. Só que às vezes a gente precisa tirar essa criança daquele ambiente, levar para um outro ambiente com o alimento, só que de uma forma mais lúdica. E isso aproxima. Então, a gente não é que a gente faz a criança comer, a gente vira uma chavezinha, a gente consegue aproximar a criança desse alimento para que ela consiga aumentar as chances de comer. Então, isso vai sendo aos poucos construindo junto com essa criança. Legal. É totalmente prático. Que legal. Sai várias Eu vi receitinhas. que tá tendo até alguns programas hoje que é a criança, né, aprendendo a cozinhar, mexer com as coisas. Tudo bem que já é um programa, então já tem, né? Sim. Mas se você acredita que seria necessário a escola também participar desse processo? Sim. E aqui em Foz, a gente tem um exemplo muito bom nas escolas públicas, que elas têm promovido oficinas para as crianças de 2 a 3, 4 anos, trabalhar com o alimento brincando mesmo, tocando naquele macarrão mais pegajoso, ou às vezes colorindo isso. Por quê? Porque é uma mobilização também da escola, que a maior parte do tempo a criança passa na escola, para tornar isso também de uma forma mais leve para a criança. Então, a partir do momento que a escola entende que ela pode trabalhar a alimentação sim desde o início, isso ajuda os pais em casa, de uma forma mais tranquila. Perfeito. Se eu perguntasse assim, Eduarda, qual que é a principal missão do seu trabalho com crianças e famílias? Talvez levar para os pais entenderem que a nutrição infantil, ela pode ser feita de uma forma mais tranquila. Sim, no sentido de que talvez uma mãe procure uma nutri porque ela não conseguiu amamentar. E para ela é muito difícil fazer essa questão de introdução de fórmula ou ela entender esse processo. Então, a nutrição entra de uma forma de acolhimento para otimizar isso de uma forma que ela não se sinta culpada. Quando a gente fala na nutrição, eu penso que o meu objetivo também, quando a gente traz crianças seletivas, eu falo para a consulta, mãe, eu não vou te prometer que seu filho vai sair daqui comendo de tudo, mas eu vou tentar, eu vou fazer o máximo, eu vou tentar mostrar o caminho, a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Então, acho que a missão, além de resolver um problema, principalmente é acolher. Porque a partir do momento que você acolhe uma família, independente da situação que ela está, o prognóstico desse paciente vai ser muito melhor. E que a gente caia por terra, essa nutrição é engessada, de que criança tem que comer exatamente tal coisa, ou que não pode brincar com alimento. São tantas restrições que às vezes a gente não entende, ou às vezes a gente acha que o nutri adulto e o nutri infantil fazem a mesma coisa. E são abordagens totalmente diferentes, porque uma criança, ela tem um comportamento e um sentimento diferente de um adulto, né? Quando a gente fala que... como é que eu vou te falar? Quando a gente fala que o alimento utilizado por uma criança, ele é um instrumento para a vida toda, você concorda? Concordo. Principalmente quando a gente pensa nos primeiros 2 anos. Por quê? A gente vai formar a base alimentar dessa criança. Então, a partir de 6 meses, começa a introdução alimentar. Quando a gente orienta uma introdução alimentar, eu falo para os pais que eles precisam entender que essa fase é a base da alimentação, que colabora muito com o que você trouxe. O que a gente oferta nessa primeira infância, nesses primeiros meses, é o que vai formar o paladar dessa criança. Por quê? A gente entende que se eu tenho uma oferta precoce de açúcar, de aditivos, de corante, de conservante, eu tenho a tendência de uma criança a favorecer o consumo desses alimentos depois. E hoje em dia a gente encontra muito criança com 5, 6 anos já com sobrepeso, obesidade. Aí a gente quer resolver um problema lá que poderia ter sido evitado no começo.
justamente nessa primeira oferta. Então, esses primeiros alimentos, eles são totalmente decisivos. Eu brinco com os pais assim, vocês querem ser chatos? Sejam até os 2 anos de idade. Por quê? Porque se vocês fazem a introdução alimentar bem certinha, por mais que o meio depois oferte, e vai ter avó, tio, a escola, a criança, ela aprendeu a comer. Então, às vezes, nem ela mesma vai querer alguma coisa ultraprocessada. Então, é muito importante. Ela mesma vai fazer escolhas. Sim. Desde pequena. Desde pequena. As escolhas certas, na verdade. E qual que é a importância do início dos alimentos do 0 aos 2 anos? O que é que precisa ter, não pode faltar, e o que é o que não pode nem aparecer no cardápio de uma criança? Vamos começar com o mais polêmico, então. O que não pode ter de jeito nenhum, ultraprocessado. Quando a gente fala em ultraprocessado, são alimentos dentro em pacote. É muito comum na introdução alimentar e que não pode, que é errado. É iogurte, danoninho, todinho, leite fermentado, bolacha de maisena, sabe? Aquela que a mãe fala que é inofensiva e não tem nada. Só que quando você lê o rótulo, ela é um ultraprocessado, tem gorduras e aditivos e conservantes. Então, para uma criança, ela tem a papila gustativa limpa. Então, ela não sabe o que é doce, o que é salgado, o que é cítrico. Se você oferta o ultraprocessado, ela vai ter isso dessensibilizado. Então, tudo vai ter realçador. Tudo muito doce, tudo muito salgado. Aí você pega e tenta ofertar, que a gente orienta, né? Vamos começar com uma batata amassada sem sal. Aí a criança, ela no começo, ela aceita e gosta. Só que se você ofertou ultraprocessado, ela não vai querer. De jeito nenhum, refrigerante. E eu pego na prática pais que ofertam antes dos 2 anos. Por que não, Nutri? Refri não é saudável nem pra gente, né? E aí a gente vai dar uma quantidade cheia de açúcar para uma criança que não precisaria. O corpinho dela não está acostumado. Mel só depois dos 2 a 3 anos, por causa do risco do botulismo. Então, a gente tenta evitar os alimentos que não fazem bem. Açúcar de adição, vamos supor, um bolinho que eu vou pôr açúcar. Açúcar demerara, açúcar de coco, todo açúcar na corrente sanguínea vai ter a mesma digestão. Então, não adianta ser menos ruim, digamos, um açúcar mais saudável. Para a criança também não pode. Então, eu quero fazer um bolinho, você pode adoçar com uma fruta, uma fruta seca, tâmara, ajuda bastante. A adição de açúcar mesmo depois dos 2 anos. Então, isso é o que não pode. O que não pode é fácil. Acho que a gente já está acostumado. Agora, o que deve ter? Alimentos naturais. Então, primeiros 6 meses até os 9, a gente coloca o quê? Comida de verdade. Fruta, toda e qualquer fruta. Pode maracujá, que tenha semente? Você acha que um bebê pode com maracujá, com a semente? Eu acho que se for processado e coado, sim. Sim, ele pode, é uma fruta que super pode, é super tranquila. Então, a fruta em si, antigamente falava muito, tem que ser uma banana específica. Você deve ter ouvido isso já. Tem que ser uma laranja específica. Não pode ser nada ácido, por exemplo, abacaxi não. Exatamente. É mito isso. Caiu por terra. Então, a gente não tem estudos hoje que fundamenta eu manter essa orientação. Na prática, tem algumas crianças que não apresentam uma boa tolerância. Então, a gente pode pegar esse abacaxi e fazer ele mais grelhadinho, que aí vai ficar um pouco mais fácil a aceitabilidade dessa criança e ofertar. Mas não tem uma indicação de, só pode tal banana ou não pode cítrico no começo da introdução alimentar. Agora, uma coisa que é bem atualizada, até que gerou muita polêmica, né? Há 1 ano, 1 ano e meio atrás, a questão do suco. Pode ou não pode suco na introdução alimentar? Suco natural. Suco natural. Aqui você vai lá e pega um tanque natural. Não, né? É natural, né? Eu fiz. Natural. Mas nem o suco que a gente pega a laranja, que a gente espreme, não é ideal, não é indicado, no mínimo até 1 ano. Se você conseguir segurar até os 2, é mais interessante. Por quê? Quando a gente faz o suco da laranja, você tem que coar. Toda a fibra fica, então só sai aquele líquido que é rico em frutose, que é o açúcar natural da fruta. O bebê, ele não tem essa questão gastrointestinal para tolerar uma quantidade de açúcar tão grande. E tem mais um ponto, a gente quer que ele coma fruta, e aí você vai e ensina ele a tomar o suquinho. Você acha que ele vai querer mastigar, se sujar, sentir a laranja para comer? A tendência é que ele diminui a aceitação da fruta.
Então, por isso que a gente orienta, pelo menos, começar o suco depois de 1 ano de idade. Então, os lanchinhos são sempre fruta. A gente pode fazer preparação a partir de 10 meses, porque imagina, a criança não vai comer só fruta e ficar saciada. Uma panquequinha sem açúcar, um ovo, uma aveia, uma banana, super tranquilo. Pitadinha de cacau, canela, super tranquilo. Uma crepioca, que a gente coloca o ovo e a massinha da tapioca, de lanchinho para um bebê Mas maior. o ovo, ele não pode dar algum problema também? Não entendi, desculpa. O ovo, ele pode trazer algum perfeito. problema? O ovo, ele é top alimentos alergênicos. Significa que a gente tem alguns alimentos que o risco da criança ter alergia é muito maior. E olha que engraçado, a recomendação não é que a gente não oferta. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que você aproveite a janela imunológica, que é de 6 a 9 meses, para você ofertar o alimento que tem mais risco de dar alergia. Por quê? Isso evita ou dificulta que esse bebê apresente alergia. Só que antigamente era o contrário. Justamente essa ideia, como o ovo, ele tem um risco, ele é perigoso nesse sentido, então a gente deixa para ofertar bem depois. Tipo, você vai ofertar depois que a criança tem 1 ano. E era o recomendado. E aí foi atualizada essa recomendação. Então a gente sempre fala para as mães, tenta ofertar o ovo entre 6 a 9 meses, que é dentro do período da janela imunológica. E nas preparações, ou ele bem mexidinho, nunca nada cru, né? Tipo a gema, clara, bem cozido. Até os dias atuais, o quanto houve de avanço, de tecnologia, de material, você acha que a tecnologia, acha não, tenho certeza, né? Favoreceu, no caso da cirurgia da mão, qual foi o maior avanço? Olha, um dos maiores avanços foi no trauma, na fratura de punho, onde a gente tinha os traumas de alta energia, tinha uma fratura muito ruim e a gente não tinha muito o que tratar. Basicamente, a gente tinha uma placa e o fio de Kirchner, os pinos. E essa placa, ela deixava muito a desejar. Então, uma coisa muito interessante que aconteceu foi o advento do que a gente chama da placa bloqueada. Basicamente é o quê? É uma placa com parafuso, mas esse parafuso ele não gruda só no osso. Ele rosqueia na placa. Isso foi uma sacada, né? Depois veio que esse parafuso ele podia ser colocado onde a gente quisesse, que foi uma coisa muito bacana também. Mas a placa bloqueada foi uma coisa, foi assim, um divisor de águas, né? Eu posso até dizer que, assim, quando veio essa placa bloqueada para o país, um dos primeiros hospitais que a gente fez isso, do Paraná, fora da capital, foi o hospital em que eu vim trabalhar, sabe? Porque eles davam muita possibilidade da gente trabalhar. E essa placa bloqueada, a gente fazia essa placa bloqueada do paciente da saúde pública. Não era o paciente que pagava. A nossa época era Suzão, sabe, mesmo, né? Suzão. A gente fazia essa placa e a gente tinha uns bons resultados. Tanto que teve, nesse mesmo ano, me chamaram no congresso para eu mostrar os resultados da placa bloqueada. Por quê? Porque, além do meu professor, eu era o segundo cara que tinha mais operado isso no Paraná. Sabe? Então, a região favoreceu também um pouco o crescimento profissional. Claro. O trauma aqui de membro superior ele é muito grande, né? Estatisticamente, 1/3 dos traumas do pronto-socorro é em membro superior. Então, o volume é grande. E quando você chegou em Foz, aqui era uma cidadezinha calma, né? Nós éramos o top do Brasil de homicídio e trauma. Não, né? A gente fazia... Nossa, eu tinha... Quer ver? O ano que eu cheguei aqui, eu tinha operado na residência 3 ou 4 luxação do punho. Né? Bom, eu falava, poxa, dá pra operar, né? Quando eu cheguei, o primeiro mês eu operei esses 4. Eu operei em um mês o que eu operei em 1 ano lá. Sabe? Eu falei, nossa, aqui o trauma é grande. Né? Então, era muito grande. Nós trabalhávamos no pronto-socorro, porta aberta, que a ponte também ajudava, né? A ponte aberta. A ponte aberta, né? A gente ficava na porta aberta, ponte aberta. Bateu lá na ponte, do lado de cá do Brasil, por isso que trouxe pra cá. E primeiro atende, depois pensa, né? Depois o nosso lema era, primeiro atende, depois ver o que era. Isso a gente tinha
um respaldo até do hospital. Do hospital. Primeiro você atende, depois a gente vê o que a gente vai fazer. Né? Era muito bacana isso. Era uma coisa... A gente sempre fala assim, nós não sabíamos quem pagava a conta, mas a pessoa que com a gente chegava tinha o melhor, né? Ele era tratado da melhor maneira possível. Até algum tempo atrás, esse tipo de paciente, ele era tratado com o que se tinha de melhor em tecnologia de implante. Pra você ter uma ideia, o nosso material ele era suíço. Né? Era muito bacana. Essa história já era muito no meu tempo. Você tá velho, eu te falei que você tá velho, cara. Você não tá acreditando. Você tá ficando velho, Marcos Aurélio. Ô, doutor, e como que a gente faz a prevenção para as doenças causadas por esforço repetitivo? No caso das mãos. Eu falo para o paciente assim, você é como um jogador de futebol. Você não vai pegar e sem preparo nenhum, sem aquecimento nenhum, jogar lá na frente. Então o que é que você vai precisar? Você precisa preparar essa musculatura. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é melhorar a postura enquanto trabalha, para evitar esse tipo de lesão, fazer alongamento, fazer fortalecimento da musculatura, ter uma atividade física frequente, né? Isso é muito importante para você ter a musculatura. Mas doutor, eu trabalho sentado, para que eu preciso das minhas pernas? Você vai precisar das suas pernas para se levantar. Doutor, mas eu mexo só os braços, então eu vou ter meus braços mais fortes e acabou. Não, você precisa ter o braço alongado. Né? Primeiro você precisa ter elasticidade e agilidade, depois você vai precisar ter força. Né? Então isso aí é uma coisa muito importante, até para as tendinocinovites, que é um negócio muito frequente, né? Hoje em dia todo mundo mexe no celular, então a gente tem eu tenho tido muito uma coisa chamando atenção, paciente jovem, com inflamação na base do polegar, coisa que a gente tinha paciente com mais idade, sabe? Eu até brinco, isso aí é doença do tio Tanaka, não é pra você isso aí. Se você tivesse igual o tio Tanaka, você podia ter isso aí, mas você não pode porque você é muito jovem. Você é novo, né? Você é muito jovem pra isso. E a gente vê, geralmente é o celular. E vai piorar, né? Porque as crianças hoje... É uma tendência, né? Hoje, poxa, todo mundo mexe em celular. Todo mundo mexe nisso aqui. É incrível, né? Mas assim, é um serviço, né? É uma comodidade que vai gerar suas consequências. Vai ter um preço, né? Isso aí vai ter um preço. Até acho que no desenvolvimento, não é a minha área, mas eu acho que no desenvolvimento dessas pessoas, sabe? A gente vai acabar tendo uma certa preguiça, né? Quando a gente fala de cirurgia da mão, qual que é o ponto crucial para uma reabilitação? O reabilitador, eu costumo dizer o seguinte, sempre a gente tem que trabalhar junto, tá? Como a gente trabalha com o enfermeiro no trauma, como a gente trabalha com o farmacêutico dentro do centro cirúrgico, como a gente trabalha com o técnico de enfermagem dentro do centro cirúrgico, dentro do pronto-socorro, dentro do hospital, a gente tem que ter um reabilitador. Né? A reabilitação, eu falo para o paciente que é metade do trabalho. A reconstrução é uma coisa mecânica. Você restabelecer a função é uma outra arte. Eu sou muito sortudo em ter 2 reabilitadores de mão, né, com muita frequência comigo. Né? Que a gente discute os casos, que a gente senta junto, sabe? Tá acontecendo alguma coisa, a gente já consegue detectar isso precocemente, né? Então isso é uma coisa que é extremamente importante. O reabilitador, ele faz metade do papel. A reconstrução é um processo mecânico. Lógico, tem que ter uma certa habilidade? Tem, mas a habilidade maior é a do reabilitador para não fazer aquilo tudo grudar. Entendeu? Para aquilo aí não virar uma cicatriz só. Aí para não dar mais trabalho para mim ainda, né? Mas o reabilitador é uma peça fundamental no trabalho da gente. Tanto do cirurgião de mão, do ortopedista, né? Então, o reabilitador, ele
ele faz com que o paciente volte a ser o que era. E quando a gente não consegue ter o que é que a gente era, né, pela gravidade do trauma, ele consegue adaptar a vida dele àquilo ali, àquela lesão. Então, funcionalmente, esse é o objetivo. O objetivo é restabelecer a função de como ele era, o mais próximo. Se não é possível, a gente tem que adaptar, né? Então, isso é um trabalho da reabilitação. Quando a gente fala de cirurgia de mão ou algum problema relacionado, né, à mão, em média, um tempo estimado de reabilitação. Depende muito do trauma. Por exemplo, uma lesão de nervo, você cortou o nervo, você vai ter aquilo ali, depende muito da altura, né, em que esse nervo foi lesado. Quanto mais perto, né, do centro, por exemplo, lesou, você não sente a mão, e você teve uma lesão aqui em cima, vai ser muito demorado, né? E às vezes a gente, com essa demora, com mais de 6 meses de demora, esse músculo já não funciona mais. Então a gente lança a mão de certos artifícios, né? Hoje em dia, o que é que se tem bastante estudo é você trocar o nervo do lugar. Fazer um gato. Que coisa não, fazer um gato. Essa é uma palavra. Fazer um gato na mão. É isso que eu brinco com o paciente. Você pega um enxerto, um nervo, né? Pega o nervo que ele tá machucado e troca ele de lugar. Pega um outro que tá do ladinho, que tá funcionando e faz um gato nele, né? Isso é uma coisa que tem se feito. Outra coisa que a gente faz há muito mais tempo, né, que é mais clássico, é trocar o tendão de lugar, né? Pega, por exemplo, caiu a mão aqui. Esse aqui não funciona, a gente pega esse aqui que funciona, passa ele aqui por dentro e para ele puxar, para trocar ele de lugar. Funciona muito bem em pacientes até 40 anos, né? Então tudo tem um certo tempo de reabilitar, tem uma certa o tipo de lesão, um tipo de paciente, né? Então isso varia bastante. Por isso a discussão do caso com quem vai reabilitar é importante, né? Ele tem que saber, o reabilitador ele tem que saber o que aconteceu, né? Como foi, né? E de preferência com que técnica você fez isso, para ele ter uma segurança maior para reabilitar o paciente.